Olá, boa noite a todos. Boa noite. Olá, boa noite, Ana. Boa noite a todos. Com muita alegria nós estamos Olá. aqui. Olá, boa noite. A Selma já está aqui. Estamos aguardando a Luciana para conversarmos. Ó, todos já acessando. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, Cecília. Boa noite, Soraya. Boa noite, nossa querida Silvia Bono. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Queria dar as boas-vindas a todos os participantes, não é isso, Richard? Nessa noite, 30 de setembro, quinta-feira, 19 horas, com muita alegria, nós estamos aqui entrando nessa live tão importante. Eu acho que só está faltando a querida Lúcia, né? Isso, está faltando a Lúcia. Lúcia, se você já estiver aí disponível, já mandei o convite. Selma, boa noite. Muitíssimo boa noite. Prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, né? Com certeza, não tenha dúvida. Muito boa noite e um prazer imenso e um privilégio para nós tê-la aqui conosco. A Lúcia! Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Selma. Prazer estar aqui com vocês. Um tema muito importante a ser discutido hoje. Bom, então eu gostaria agora, boa noite, né, oficialmente, eu sou Ana Karen Andrade, presidente do Mulheres Solidárias, embaixadora da paz, e queria dar as boas-vindas, porque o Richard é um cavalheiro, ele que é o presidente do Grupo E-Social, que idealizou esse evento digital junto conosco, Mulheres Solidárias. Então, ele nos deu a palavra primeiro, porque ele é um cavalheiro, então eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aí nos acompanhando, a nossa querida secretária Lúcia, obrigada, da Prefeitura de Mariporã, uma mulher maravilhosa, empreendedora, enfim. Muito obrigada por estar aqui conosco. A nossa palestrante, importantíssima para o tema de hoje, que a gente queria agradecer muito, doutora Selma, por esse presente que você 30, que é o Setembro Amarelo. Mas, Richard, obrigada a você também por esse carinho, por nós estarmos fazendo juntos, Grupo E-Social e Mulheres Solidárias nessa noite, fazendo o comum, plantando bem, a semente do bem. Vocês que estão aí, eu queria agradecer, depois a gente vai agradecendo a todos que estão entrando. Estou vendo aí que a Casa de Angola, o Consulado de Angola, tem gente do mundo inteiro, do Maranhão, de Brasília, de São Paulo, do Vale do Paraíba, do Chile. Agradecer a nossa vice, que está lá no Chile, a Marlise, a consuleza do Canadá, no Canadá, a Mireta, na Turquia, enfim, um evento internacional. Primeiro Fórum Digital do Setembro Amarelo, e a gente está aqui. Vocês sabem que o Setembro Amarelo é uma questão do combate à depressão, do suicídio, e que começou nos Estados Unidos, na cidade, né? Aliás, na cidade pequena, mas no estado de Colorado, um menino, o Mike M., com apenas 17 anos, tinha um Mustang amarelo, aliás, estou aqui de amarelo exatamente para chamar que é um combate, é um alerta a essa doença, que é a doença do século, que mais mata. No Brasil, nós estamos em terceiro lugar, com os jovens de 15 a 29 anos que estão se suicidando. Com a pandemia, isso se agravou muito mais ainda, em função das crianças dentro de casa, depressivas, e a doutora Selma vai, na sua competência, na sua eficiência, falar para nós todos esses casos. Eu só queria realmente registrar que nós, Mulheres Solidárias e o Grupo E-Social, fazendo esse evento, que vai ser o primeiro de muitos nesse combate, nesse alerta da depressão, que às vezes você está dentro de casa, um irmão, a família, está lá sorrindo, mas por dentro ele não está bem. Então é importante que nós tenhamos esse alerta, esse olhar assim, mais preocupado, e ficando de ouvido, de antena ligada, como diz o outro, porque, como a gente sabe, a depressão é uma doença silenciosa que tem matado por todo mundo, é a doença do século, e nada mais importante do que a gente fazer essa live tão importante que o Richard vai falar, depois a nossa querida Lúcia, na sequência, a qual eu já vou passar a palavra para ela dar as boas-vindas, na sequência, o nosso querido presidente Richard, e a nossa grande palestrante, a nossa convidada de honra, que vai com muito mais competência
dar Obrigada. todo esse Muito obrigada. aprendizado. Então, com vocês, Christian, um beijo no coração. Lúcia, muito obrigada por estar aqui conosco. Agradecendo já a todos que estão aqui participando conosco, do Mulheres Solidárias, do Grupo E-Social, dos convidados de vocês também, mas que você possa dar boas-vindas como mulher, como secretária, com quem realmente tem experiência de quer plantar o bem, deixar a semente e cuidar das pessoas. Muito boa noite, muito bem-vinda aqui na nossa live digital. Boa noite a todos. Eu só tenho que agradecer pelo convite dessa pessoa muito querida na minha vida, que é o Richard, que esse menino entrou na minha vida já há quase 10 anos, quando eu assumi o serviço social aqui de Mariporã. Hoje eu estou na pasta de relações institucionais, mas continuamos caminhando junto, essa coisa linda que esse menino guerreiro, não é verdade? E vitorioso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da vida dele. E só tenho que agradecer por poder participar desse primeiro encontro das mulheres guerreiras, né? Que está se iniciando hoje. E esse tema que está em evidência, né? Não só agora, nesse momento pós-pandemia, é um tema que a gente debate há algum tempo. Nós que já participamos da área social, eu que atuei na área social durante 30 anos, nos deparamos sempre com esse mal, né? Que é um mal que a gente tem muita dificuldade em estar trabalhando, né? A gente nunca sabe como lidar com essa situação. Mas, se cada um der um pouquinho de si, com certeza, a gente vai atingir os objetivos. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Agradeço muito por poder participar. Vamos passar a palavra para o nosso presidente do Grupo E-Social, meu querido amigo, como você disse, um menino de ouro, eu diria. Christian, querido, com você as boas-vindas aqui da nossa primeira live digital do Fórum de Conscientização do Combate à Depressão e ao Suicídio. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer imenso estarmos todos juntos aqui hoje para falarmos de um tema tão relevante que traz o Setembro Amarelo para nós, que cabe uma reflexão de cuidado, né, de atenção, de acolhimento ao outro. Então o objetivo é justamente esse, somarmos força para levar esperança para as pessoas. Então hoje o objetivo aqui, todos juntos, levando força, levando a disponibilidade no ouvir, que é fundamental, para que nós possamos contribuir para que as pessoas não sofram tanto como as pessoas vêm sofrido nos últimos tempos desse grande mal do século. Eu quero agradecer a disponibilidade, estou até muito feliz e emocionado, da Selma Pato Villa, essa grande professora, essa grande palestrante, sócia-diretora da DIP Psicanálise de São Paulo, essa escola tão séria, com princípios tão éticos, que faz um trabalho belíssimo e que se predispôs, já no primeiro contato, no primeiro convite, a aceitar estar junto conosco hoje, nessa noite maravilhosa, desse primeiro fórum digital de conscientização sobre suicídio. Então, Selma, professora Selma, minha querida Selma, a palavra é toda com você e o meu orgulho, a minha gratidão por ver aí esse painel com essas mulheres tão fortes e guerreiras e também as mulheres e homens, bravos homens e bravas mulheres que estão hoje conosco. Estou aqui vendo a Luzia Almeoca, que está conosco, a minha gratidão eterna, a minha primeira chefe. Eu conto a minha história ali dos 14 aos 18 anos na Caixa Federal. Luzia Tsuko Meoca está aqui conosco hoje. E também não poderia deixar de citar também o nosso querido, né, Selma, amigo, o André, a nossa querida André Liberali, Ellen, que foram fundamentais para que nós realizássemos este evento. O nosso querido diretor também, né, nosso querido diretor da DIP, o Thierry, que está aí na técnica hoje, mas fazendo um trabalho imenso em propósitos para que esse sucesso desse primeiro fórum digital de conscientização sobre suicídio seja algo imenso e que a gente consiga atingir outras pessoas e muitas outras pessoas. Selma, a palavra é com você e a minha total gratidão também. Muito obrigado.
Eu é que agradeço, Richard, pela sua generosidade e gentileza de ter me convidado, porque, de fato, isso é um assunto que nós, que somos psicanalistas, lidamos aí o tempo todo. E eu não vou dizer boa noite, porque assim como a DIP, que tem alunos no mundo inteiro, eu estou vendo que tem gente no mundo inteiro. Então, bom dia, boa noite, boa tarde, onde quer que vocês estejam, que nós tenhamos aí uma noite produtiva para que nós possamos pensar nesse assunto, né? E vocês me pediram para nós pensarmos juntos sobre o suicídio. Então, a primeira coisa que é importante a gente pensar, né? E aí talvez o meu lado historiadora tenha que falar também, né? Eu sou historiadora de formação e psicanalista. A gente precisa entender que o suicídio, ele sempre foi, pela história do Ocidente afora, deixando bem claro na história do Ocidente, né? Porque o conjunto de nãos do Oriente é bem diferente, e em outros momentos da história do Ocidente também. O peso do suicídio, por exemplo, na Grécia ou em Roma, era completamente diferente do peso do suicídio a partir da Idade Média, né? E na Idade Média, principalmente na cultura judaico-cristã. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que ninguém se suicida porque está com vontade de se suicidar, porque acordou um belo dia e teve a ideia de que hoje eu vou me suicidar por conta disso. Não. O suicídio, muitas vezes, ele vem de pensamentos que acometem alguém. E esses pensamentos, que são sintomas, na maioria das vezes, eles vêm de um conflito, né? Um conflito que está lá, que está instalado. E aí esses pensamentos, muitas vezes, eles não são controláveis pelos sujeitos. Então, a gente está enxergando aí que um sujeito que se suicida, alguém que se suicida, não conseguiu lidar com esse conflito instalado e dar cabo da sua própria vida. Então, a primeira coisa que é muito importante a gente dizer é que o suicídio, ele precisa ser compreendido e não atacado, e não, digamos assim, e não amaldiçoado, como ele foi pela história fora. É uma situação muito triste, né? Quem lida com alguém com ideias suicidas, nós temos isso dentro do consultório muitas vezes, a gente percebe o desespero, né? A situação delicada, a situação impossível, aparentemente impossível de se resolver de alguém. E é muito interessante porque muitas vezes é uma dor pontual que é tão grande, tão grande, tão grande, que alguém não consegue achar um caminho para se livrar dessa dor. E aí quer se livrar, precisa se livrar do todo para se livrar dessa dor pontual. Então, a ideia de se livrar do todo vem justamente de não se conseguir livrar da dor pontual que é tão grande. E que dor é essa? É uma dor que cada um vai ter a sua. Esse é o assunto. Por isso que é muito complicado a gente julgar. Existem psiques que sofrem numa proporção diferente das outras, com problemas também diferentes. Cada um de nós vai responder a uma determinada situação de uma maneira muito diferente. E é muito interessante porque quem tem pensamentos suicidas, muitas vezes divide assim, né? Selma, eu aumentei muito a minha compaixão para com quem se suicida, porque eu estou tendo pensamentos suicidas e eu sei como é difícil lidar com isso, como é difícil me livrar desses pensamentos, né? Então, a gente sabe como é complexa a psique, que para lidar com um conflito, às vezes busca essa saída, Richard. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que o suicídio
é uma resposta, uma possível resposta que aquela pessoa encontrou para um conflito que ela julga que seja intransponível e que seja tão doloroso, tão doloroso, tão doloroso, que ela não tem outra escolha para resolver aquilo que é pontual, ela não tem outra escolha a não ser se livrar do todo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Uma segunda coisa que eu penso sempre, observando, né, justamente trabalhando com isso, é que se as pessoas pudessem falar da sua dor, né, e aqui eu queria fazer uma ressalva, né? Existem muitos lugares onde muitas pessoas se salvam porque podem falar. Por exemplo, um lugar que a gente vê que é muito conhecido e que funciona é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Quer ver? Um outro lugar belíssimo que foi criado justamente na PUC, pela Fernanda Liberali e pelo André Liberali, da qual a DIP, eu tenho muito orgulho de falar disso, faz parte, né, com uma escuta solidária. Não é uma escuta analítica. São as brincadas do ouvir. As pessoas procuram as brincadas para serem ouvidas, ouvidas numa escuta solidária, não é uma escuta analítica. Claro, depois de 5, 6 encontros na escuta solidária, né, quando a pessoa que está ouvindo solidariamente, que pode ser inclusive um aluno da DIP, ou um profissional da DIP, nesse momento ele não está numa escuta analítica, ele está numa escuta solidária que eu posso fazer, o Richard pode fazer, a Lúcia pode fazer, a moça da loja pode fazer, enfim, uma vez que a coisa seja muito complexa, aí sim a gente encaminha para um profissional que vai lidar com isso de uma outra forma. Então tem o pessoal da psicologia da PUC, o pessoal da psicanálise aqui da DIP, pessoal da psicanálise de outras instituições, psiquiatras, que a gente encaminha para que haja aí sim uma escuta diferente daquela escuta inicial. Mas muitas vezes a escuta solidária salva vidas. O problema, gente, e tem muitos alunos da DIP aqui, estou muito feliz porque eu pedi para que eles ouvissem isso, porque isso tem muito a ver com consultório, é claro. André, inclusive, está aí conosco. André, um abração, hein? O André é um amigo Liberali. Mais do que querido, meu Deus. Mas, assim, uma outra coisa, como a escuta fraterna, solidária, ela salva vidas, mas eu acho que aí a gente tem que abordar uma outra coisa. Tem uma música do Chico, tá? Eu estou com a letra aqui na mão, do Chico Buarque de Holanda, eu acho que chama Tentou contra a própria existência. Né? É um clássico, né? Eu não vou cantar aqui, porque senão vocês me interditam. Né? Mas não é o meu forte. Mas começa assim, ó. Tentou contra a existência num humilde barracão. É um clássico. E tem uma parte que ele fala assim, Joana é mais, né, uma mulata triste que errou. Errou na dose, errou no amor. Joana errou de João. Ninguém notou. Olha o que o Chico diz. Ninguém notou. Ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal. A dor da gente não sai no jornal. Então, tem uma falsa ideia de que quem fala que vai se matar, não se mata. Se mata sim. E quem não fala, também se mata. Porque a nossa dor, como diz muito bem, gigantescamente, como sempre, o Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal. É uma dor que muitas vezes está lá, latente. Ela não é anunciada, ela está lá corroendo. E aí entra justamente essa discussão que eu gostaria de fazer, que é a seguinte:
no mundo que a gente está vivendo, né, no tipo de mundo que a gente está vivendo, e eu não vou falar que é um mundo certo ou um mundo errado, porque nem como historiadora, nem como psicanalista, a gente simplesmente constata e vive nele, né, e vive da melhor maneira. Mas no mundo que a gente está vivendo, onde a apologia é a da alegria, 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 as pessoas não gostam e não querem entrar em contato com a tristeza. É como se a tristeza fosse uma doença contagiosa, desagradável. É como se ninguém... Então, quando alguém pergunta para você, Richard, como é que você está? Elas querem uma resposta, tô ótimo. Muito pouca gente se dispõe a ouvir o Richard dizendo, putz, hoje eu não acordei bem, eu não estou bem, Selma. Aconteceu isso, 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 e eu não estou lidando bem com tudo isso. É como se a gente quisesse uma única resposta, estou ótimo. Então, a gente talvez possa sair desse lugar de não aguentar ouvir a tristeza, né? De não aguentar ouvir o outro, porque com a tristeza a gente aprende muito, e talvez se a gente tiver uma familiaridade maior com a tristeza, de entrar em contato com a tristeza, a gente possa ir aguentando a tristeza. A gente vai aprendendo a lidar com a tristeza. Eu gosto sempre de falar, falar de uma situação. Quando eu era pequena, eu tenho 3 irmãos homens. Então, eu brincava com eles do que eles brincavam. Eu brincava de carrinho de rolimã, de bicicleta, de empinar quadrado, né? E eu me cortava toda. Então, eu aprendi a lidar com a dor porque eu sentia a dor o tempo todo. Então, dor é dor. Quando a gente vê as pessoas hoje sendo poupadas a qualquer custo de sentir dor, porque é como se sentir dor fosse alguma coisa completamente proibida e não desejável, a gente já passa a não aprender a lidar com a dor. Que dor? Todas as dores. Porque quando a gente fala de dor física, a gente também está falando de dor psíquica. Quer dizer, a gente está lidando com uma coisa desagradável, com a contrariedade. A gente não desenvolve uma criatividade para lidar com alguma coisa dolorida, com alguma coisa desagradável. Por isso que a gente está vendo, na minha opinião, uma quantidade imensa de suicídios nas crianças e nos adolescentes. Por quê? Porque é como se as crianças e os adolescentes, em muitos casos, estivessem sendo privados de sentir o quê? Dor, tristeza. E isso, e aí, claro, a gente também, isso é uma outra coisa que a gente vê muito em consultório, principalmente quando a gente atende adolescentes, né? Adolescentes, que é a expectativa que se coloca em cima do futuro de uma criança ou do futuro de um adolescente. É como se a criança e o adolescente eles não tivessem mais espaço para o lúdico, um espaço para fantasia, onde ela possa fantasiar num lugar livre. Por quê? Porque o tempo todo está tomado com milhões de atividades. Milhões de atividades. E a criança e o adolescente, eles passam a ter medo de não cumprir com a idealização do que os pais e a sociedade desejam deles. Então, por isso que a gente precisa conversar muito com as crianças, conversar muito com os jovens. Por quê? Porque eles ainda são muito frágeis. A estruturação do ego ainda é muito frágil para poder dar conta de uma pressão tão grande que é imposta a eles pela sociedade como um todo. Então, alguém? Sou eu. Eu poderia, já pegando um gancho no que você está falando, justamente porque as pessoas estão escrevendo aí, perguntando e mandando no privado. Nós estamos aqui, para quem entrou agora, mas a gente sabe, com uma live do Grupo E-Social, Mulheres Solidárias, e eu queria pegar 2 ganchos que você colocou aí, muito importante, que nós, como Mulheres Solidárias, eu queria só para você também conhecer o nosso universo com quem você está falando, são seus alunos, o Grupo E-Social, mas eu estou vendo aqui
a Rosângela Moreno, que é a nossa mulher solidária de Rio Grande do Norte, coordenadora de turismo lá do estado, a Aninha de Maceió, todas elas, a Cris Gouveia, que está entrando aí, o Wando Araújo, mas ele colocou aqui a Lina Tutirache, mais a Dani, que lida com saúde mental também, e as nossas psicólogas. Eu queria falar duas coisinhas. Você falou uma coisa que eu achei fundamental, que era o ouvir. Eu achei fundamental, importantíssimo esse ouvir. Aí eu vou te falar que nesses 2 anos de pandemia, onde as pessoas ficaram muito mais dentro de casas, sozinhas, idosos, não tendo com quem falar, eu vou te dizer que mesmo não sendo psicólogo, mas dentro do Mulheres Solidárias nós temos 3, 4 psicólogos que fazem esse trabalho, como você disse, de ouvir. Eu queria até fazer uma constatação aqui para você, que tem como historiadora, psiquiatra, Psicanalista. E tudo mais isso nessa informação, que, por exemplo, eu das 5 às 8 da manhã, eu falo com umas 80 pessoas, mas só no ouvir. Então, foram as mulheres que se separaram, outra engordou, outra brigou. Então, essa questão que você falou do ouvir é muito importante, que faz com que a gente faça uma reflexão. Você falou aí que tem aquele CVV que atende. De talvez nós criarmos, inclusive, outros mecanismos, como os próprios bombeiros, que eu sei que houve, outras pessoas, porque isso eu acho que é uma das coisas que a gente tem que pensar em já caminhos para que as pessoas entendam o que ela tem que ouvir. Como você disse, não com diagnóstico precisamente que você falou de um técnico, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista, mas sim só o ouvir. É isso. Ser técnico. É isso. Eu acho que isso que você falou me chamou muita atenção e eu queria que todos que estão nos ouvindo aí, que ficassem atentos para isso, porque às vezes as pessoas, e só mais um gancho para te passar a palavra, que é realmente verdade, já te passando uma informação, você não acha que essa questão das redes sociais, que você falou muito bem, que as pessoas veem lá a mulher maravilhosa que está linda, às vezes nem está linda, nem está maravilhosa, posta aquilo ali, uma falsa felicidade, e aí as pessoas que estão dentro de casa estão desempregadas, que não têm aquele corpo, que não têm aquele emprego, que aí isso também faz com que o psíquico dela faça assim, que ela seja e fique mais deprimida. Eu tenho sentido isso, mesmo frequentando amigas, a rede social, a parte cultural, as pessoas que lidam com arte, ainda mais atores, cantores que não estão na mídia, que isso acarreta muito mais a ela, e olhando aquelas redes sociais, eu não estou na tela, eu não estou na mídia. Você não acha que isso também ajuda a pessoa a ficar muito mais depressiva? Olha, eu vou te fazer um relato. Eu vou falar disso para você, a fala de um rapaz que tem 23 anos, de classe média alta, que teve um rapaz lindíssimo, 1,90 m, enfim, um rapaz muito bonito, de uma classe média alta, que teve, digamos, todas as possibilidades de estudar, todas as oportunidades possíveis e imaginárias. Tem, né? Eu estava conversando com esse rapaz e ele me disse assim, olha, é muito difícil a gente manter a sanidade tendo as redes sociais, porque todo mundo dá certo nas redes sociais. Tem um poema do Fernando Pessoa, esse eu não sei de cor e eu não imprimi para ler para vocês, que se chama Poema em Linha Reta. É das coisas mais brilhantes para traduzir o que você falou aí. Eu gosto muito da arte, como você pode ver, porque a arte traduz o humano em todos os aspectos, né? E a gente percebe como a dor humana é universal. Então, pegando a fala desse rapaz, todo mundo é herói, todo mundo se deu bem, todo mundo já tem ótimos empregos. E a gente sabe que uma pessoa de 23 anos, né, de qualquer faixa social, mas principalmente das faixas sociais onde não tiveram acesso à escola de uma maneira mais completa, que não tem uma qualificação maior,
Imagina, se um menino que teve tudo tem essa dificuldade, imagine os outros. Imagine os outros se comparando a uma vida idealizada, uma vida que não existe, mas que tem uma força de massacre. Então, você tem toda a razão quando você fala das redes sociais. Toda a razão. Imagina, para um rapaz falar uma coisa dessas, com todas as oportunidades, lutando no mercado, dizendo, olha, tem todo um... É muito difícil sobreviver, não ser massacrado. É uma fala muito forte. E esse poema em linha reta do Fernando Pessoa, ele diz, todo mundo já brigou, né, mas não foi medíocre, não foi uma pessoa qualquer. Hoje, você não pode ter uma vida, entre aspas, normal. Você precisa ser alguém muito especial. Você tem que ter feito grandes coisas. Ora, uma criança não teve tempo de fazer grandes coisas. Um jovem não teve tempo de fazer grandes coisas. Ele viver a vida, sentir a vida, lidar com a tristeza, lidar com a angústia. Isso é grande, isso é de uma grandeza muito importante para a estruturação do eu, para achar uma maneira criativa de viver a vida. Isso já é muito grande. E esse espaço de reflexão, esse espaço de olhar para essa dor toda, não existe mais. Por quê? Porque também tem uma outra coisa, né? Que é a velocidade que a tecnologia nos impõe. Então, eu vou conversando isso com o meu sócio, Thierry Giraud, né? Que é um grande empresário, que tem a empresa dele, tem a DIP como sócio, porque essa é a missão dele, mas, claro, tem uma vida... Ele falou, Selma, a nossa vida está muito louca. Agora, a gente é adulto, a gente já se estruturou, a gente faz as coisas por um ideal. A gente tem um ideal. A gente está se esforçando muito por um ideal, porque a gente acredita no que a gente faz. Agora, imagine essas pessoas, esses meninos, esses jovens, que ainda não têm esse ideal e não têm tempo para refletir. Não tem tempo, porque a velocidade engole. E porque eles percebem que eles não dão conta, eles têm que saber tudo, tudo. E eles não dão conta de saber tudo. Não dão conta de saber tudo. E eles acham que tem que saber tudo. Esse é um dos grandes motivos pelos quais os jovens se suicidam. E não são só eles, tá? Porque, obviamente, eu não vou citar casos, mas a gente vê pessoas adultas pensando em suicídio porque estão tão assoberbadas e pensam em se livrar de tudo isso. Então, você tem absolutamente toda a razão, porque assim, é ruim então a mídia? Não é nem ruim nem boa. A gente precisa aprender a lidar com ela de uma forma mais saudável. A gente precisa contar para as nossas crianças e para os nossos jovens, né, que isso tudo é um mundo que não existe. Existe o mundo dele, o mundo de lidar com a dor, com a tristeza, com a angústia, com a ansiedade. Esse é o mundo de verdade, o mundo real, o mundo palpável. E não é um mundo só de alegria, não é um mundo que eu brinco, né? Um mundo Facebook. Uhul, não. Os gregos lidavam com isso de uma forma magnífica, né? Quando eles contaram a história de Deméter, era a deusa da agricultura, que era irmã de Zeus, o deus dos deuses, e teve uma filha com ele, que era Core. Um belo dia, Core, que era linda como o dia, também estava ligada à fartura, foi raptada pelo irmão deles, o senhor do Hades, Plutão, e foi levada lá para o mundo dos mortos. E a mãe exigiu que Zeus a trouxesse de volta. Só que o problema é que ela casou com Plutão, porque ela comeu lá sementes de romã, ou comeu uma refeição no mundo dos mortos, portanto, ela aceitou ficar lá. Então, qual foi o acordo que foi feito? Durante 3 meses, a Terra fica em festa, porque Core, Perséfone, agora a senhora dos 2 mundos, aquela que liga os 2 mundos, vem para a Terra. Pois durante 3 meses a Terra fica em júbilo, colorida, porque Core, Perséfone está na Terra.
depois a Terra vai ficando triste e cinza, porque Perséfone vai voltar para o reino dos mortos. E depois a Terra chora, porque de saudade de Perséfone que está no reino dos mortos. Ora, do que a gente está falando isso? Das 4 estações. E o que a primavera e o verão são? A alegria, a luminosidade. Só que Perséfone não mora só na alegria, na luminosidade. Perséfone mora na escuridão, na profundeza, no que é interno, no que é denso. Nós temos essas 2 dimensões tão bem descritas pelos gregos. Nós não podemos ignorar a dimensão da tristeza, da profundidade, de quando nós estamos pensativos, porque é de lá que saem os grandes pensamentos filosóficos, é de lá que saem as grandes soluções, as soluções é da angústia que saem as grandes soluções. Então, nós temos esses 2 lados, nós temos que lidar com esses 2 lados. Então, o que é dito para a gente? Que só é desejável que a gente esteja feliz, sempre feliz. Ora, isso não é do humano. Então, a gente vê as crianças que não se autorizam a chorar, a sentir. Os jovens que não se autorizam a ficar tristes, a lidar com a tristeza. E aí a gente fala das mulheres. Bom, aí complica, né? Por quê? Porque o que é exigido de uma mulher hoje, né? Bom, primeiro que uma mulher ela tem que ser linda, magérrima, ela tem que ser excelente mãe, excelente esposa, excelente profissional, ela tem que estar sempre pronta para tudo. Ora, isso não é possível. E a gente viu na pandemia, né, que as mulheres que tinham toda uma estrutura, por exemplo, de escola e creche para os filhos, tiveram que dividir com seus companheiros ou companheiras, né, no tipo de família que se constrói ali, uma família heterossexual ou homossexual, enfim, X. Nessa família, às vezes de uma mulher que cria os filhos sozinha e que trabalhava e levava os filhos para a escola para poder trabalhar, e ela se viu sozinha, fazendo absolutamente tudo, e com um peso nas costas muito grande, numa sociedade que ainda exige da mulher um papel que é sobre-humano. E aí eu concordo com você. E quando a gente fala de pandemia... Você estava falando do papel da mulher, querida. Eu tenho uma informação dada, não sei se bate com os seus, que você é especialista, que os homens ainda é um número muito maior de suicídio dos homens do que das mulheres. Tem alguma explicação para isso? Nós somos mais fortes, mais guerreiros, enfim. Por que o número de suicídios são muito maiores com o sexo masculino? Bom, eu não posso te dar uma resposta, porque cada sujeito tem uma psique muito particular e tem conflitos muito particulares. Mas, então nós estamos falando das mulheres hoje, que estão sobrecarregadas no seu papel, mas tem um papel. Tem um papel. Né? A gente pensa, né? A mulher ela é mãe, ela sabe que ela é mãe, ela sabe que os filhos são dela, mesmo que o companheiro ou a companheira, enfim, na função paterna desapareça, ela é mãe daquelas crianças, ela tem um papel. Se a gente parar para pensar no nosso mundo, né, que era patriarcal por excelência, continua sendo, né? A gente vê os feminicídios aí continuando a acontecer gigantescamente, porque isso é uma tentativa desesperada, a meu ver, né, dos homens tentarem manter um papel que eles já estão perdendo. É como se eles estivessem no meio do caminho. Eles estão perdendo um papel de um patriarcado, mas eles ainda não têm um outro papel nessa sociedade. Há um lugar aí em que o homem ainda não se achou. Então, e fora tudo isso, é claro, ainda é exigido dele, claro, que ele banque o lar, que ele sustente a família. Sustentar a família numa situação onde o emprego é uma coisa muito difícil, onde a situação social
está gravíssima, crítica, principalmente num momento de pandemia, onde tantas pessoas perderam o emprego, né? Onde a gente não tem aí o Brasil está num momento histórico, econômico, onde não se tem uma política que digamos assim, abarque, né, uma tragédia dessas, né, como outros países do mundo têm, porque também tem histórias diferentes, tem momentos históricos diferentes, né? Muito bem. Então, o que acontece nesse momento? Um pai, um homem, que pode ser pai ou não, ele não se sente com a possibilidade de cumprir aquilo que ele acha que seja o papel dele, que foi dado para ele. E é esse o assunto. De novo entra, né, o que é esperado de alguém. A gente fala muito aqui, né, quando a gente dá aula de formação de ego, né? Na formação do ego, a gente tem duas instâncias. E essas instâncias é uma instância que é uma instância mais primitiva, onde a gente vive de modo a agradar o outro. Ainda, a desejar o desejo que desejam que nós desejemos. Quer dizer, o desejo que o outro deseja que nós desejemos. Isso é muito forte. A gente ainda não foi para um outro lugar que é buscar mais, né? Porque isso nunca vai ser claro, completo, mas buscar mais a moda de. Qual é o meu desejo, qual é o meu papel, e não o papel que esperam de mim. Isso é muito complexo, isso é uma situação que a gente vê cada vez mais, né, torturando as pessoas. E muitas pessoas não dão conta de lidar com essa pressão. Por quê? Porque tem uma história. Cada psique é uma história. Agora, se me pergunta por que tem mais suicídios masculinos do que femininos, talvez uma resposta possa ser que o homem talvez esteja mais perdido ainda do que as mulheres no seu papel dentro desse nosso contexto, nessa transformação toda que nós estamos vivendo aí. Aí vocês falam, mas essa transformação é ruim. Não, o mundo é movimento, o universo é movimento, a história é movimento, a psique é movimento. Né? O homem sempre teve que dar conta, né? Com 70% dos homens se suicidando mais do que as mulheres muito menos do que os homens. E só para também pegar um gancho, que o Richard está aqui, a Lúcia querida, que antes de terminar, que eu sei que a gente tem 15 minutos, só para ir avisando aí, mas para ficar no radar, se é uma questão que ontem, quem está nos assistindo também, sem citar nomes, mas para te dizer, eu fui prefeita por 2 mandatos, eu fui diretora da Embratur e criei no Brasil Disque Denúncia do combate ao chamado turismo sexual infantil. Queria que ficasse também no radar uma sugestão para o E-Social, para a nossa querida secretária e para você, como instituto, que depois no final eu acho que eu gostaria de sugerir, propor, segundo a sua fala, que nós pudéssemos apresentar, porque todo fórum tem não só a conversa, o diálogo, o esclarecimento, mas me vem à cabeça que a gente pudesse, depois a gente fala, se assim você achar interessante, criar aquilo que você falou, que me veio à cabeça, oficialmente, um projeto, que eu sei que já tem em CVV, tem os bombeiros, mas através do seu Instituto E-Social Mulheres Solidárias, para que a gente crie mecanismos e ouvidorias a mais, que seriam sugestões para que as pessoas tivessem esse trabalho. Então, Richard, isso me veio à cabeça, acho que E-Social, a nossa querida secretária, com os ensinamentos da nossa querida doutora, professora, psicanalista, e que também, na verdade, historiadora, que trouxe para a gente toda essa questão aí que a gente consegue entender, né, da história dos gregos, da Grécia e tudo mais, como é que isso se dá. Mas, para te dizer, é uma coisa, Selma, que ontem falava, sem citar nomes, com um dos generais, que eu mandei o convite, né, seu, nosso, do E-Social Mulheres Solidárias, ele me escreveu assim, Ana Karen, se você imagina que, por exemplo, não é porque é homem e está no exército, porque existe em qualquer canto, mesmo dentro dos cadetes ali,
muitos homens, sobretudo cadetes, que estão vivendo esse momento em depressão. Até comentei com o Richard sobre isso hoje de manhã, que a gente tem essas devoluções, que não importa o segmento, a classe social, que a depressão ela está em todo canto. E é isso que eu queria te colocar, já porque a gente vai chegar nos minutos finais, que o Richard vai falar, mas deixar aqui essa sugestão, deixar essa fala que eu tenho, que eu ouvi de todo canto que a gente mandou os convites, as pessoas agradecendo, parabenizando, querendo te ouvir, que é o que você está esclarecendo, que foi fantástico, mas para poder também a gente, na prática, colocar alguma coisa que a gente possa também, então, além do que você faz. Então, isso eu vou. Primeiro, que o que você trouxe é lindíssimo. Gente é gente. Nós temos dor, todos temos. Não importa se... Gente é gente, tá tudo certo. Segunda coisa, por que eu e o Thierry criamos a DIP, que é uma escola de psicanálise? Porque nós sabíamos que os nossos alunos, em se formando, quando eles vão se formar, eles fazem atendimentos gratuitos sob supervisão. Então, isso seria uma maneira de nós prestarmos um serviço para a sociedade, para pessoas que nunca poderiam pagar uma análise, fazem análise gratuitamente com os nossos alunos. Isso foi, um dos maiores motivos pelos quais nós criamos essa escola. Justamente para que nós pudéssemos servir a sociedade. Isso é uma coisa. E segundo, as brincadas do ouvir, que é o que você está falando, elas existem, né? Quer dizer, é uma iniciativa, né, que foi criada pela Fernanda Liberali, pelo André Liberali, está ligado à PUC, Pontifícia Universidade Católica. A DIP está ligada à PUC e as brincadas aí, com os seus alunos, com essa escuta social, com essa escuta fraterna, com essa escuta solidária, né? E a gente já está atendendo muita gente nas brincadas e que depois a gente encaminha quando os casos a gente vê. Então, eu concordo com você. Se a gente puder ter mais ideias ainda, porque isso foi o que a gente conseguiu fazer de palpável até agora. Porque não adianta eu vir aqui e falar, olha, porque a sociedade massacra, tá? Qual é a saída? O que nós estamos procurando? O que nós estamos fazendo como gesto, como ato concreto, que é o que me interessa, para isso? Então, a DIP foi criada para isso. Foi criada primeiro porque a escola ela não tem só uma formação em psicanálise. Tem uma modalidade que é a modalidade ouvinte. Então, a pessoa... ela passa a ouvir o ferramental psicanalítico, os conceitos da psicanálise, e ela, tomando posse disso, ela começa a se pensar de uma outra maneira. Então, isso qualquer pessoa pode fazer. E é um preço super bom, e a gente tenta fazer para o maior número de pessoas possível. Isso é um ponto. E o outro, de fato, atender como psicanalistas, pelos alunos que estão se formando, a coletividade. Aliás, a gente tem uma turma se formando que está indo para consultório aí e que a gente está acolhendo o pessoal da brincada, o pessoal de outras instituições que nos mandam, que as pessoas não podem pagar de jeito nenhum, e a gente torce aí para que as brincadas tenham cada vez... Aliás, eu convido todos que estão nos ouvindo para fazer parte da brincada do ouvir, que se voluntariem lá, que procurem o André Liberali. O Richard podia depois mostrar o caminho para participar da brincada do ouvir. Claro. Para todos que estão nos ouvindo, porque quanto mais gente ouvindo, mais gente que nos procura, que procura as brincadas, né, podem ser ouvidas. Então, nós precisamos de pessoas. Então, é isso que estamos fazendo de concreto. Agora, de novo, quem tiver outras ideias, estamos aqui para justamente materializar tudo isso. Você tem toda a razão. Não adianta falar e não fazer. Toda a razão, linda. Toda a razão. E você está com 2 executivos, Richard e Ana Karen, mais a secretária. Então, esse ouvir vai ser Bora! em projetos para execução.
É isso, não, e você tem, olha o que você fala, pega direto em mim, porque, de novo, a gente constata, a gente entende, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Por isso que esses projetos, a própria existência da DIP e das brincadas foram a nossa resposta. Mas a gente pode dar outras também. Se a gente puder, estamos aqui à disposição. Se nós pudermos, estamos à disposição. Isso. Que maravilha, que maravilha. Bom, eu vou passar então agora, agradecer aí todas as orientações da nossa professora Selma Pato Villa, e eu passo as considerações finais então para Lúcia Naff, secretária de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Mairiporã. Lu, é com você agora. Nossa, só tenho que agradecer muito por participar desse primeiro encontro, né, que assim eu quero dizer, de grande aprendizagem. Para mim foi uma aula, foi uma escola de vida. Achava que sabia muita coisa, mas hoje vi que não sei é nada. Quero participar sim, quero estar com vocês, tá? Para que a gente possa também colaborar um pouco, né, com quem está perdido nesse momento. E eu concordo com as suas palavras, o diálogo. O diálogo é tudo nesse momento de desespero. O colo é tudo nesse momento de aflição. A gente pode, sim, tá? Trazer de volta essa pessoa que está nesse desespero com o diálogo e com o colo. Muito, muito sou grata, gratidão infinita por participar desse momento de grande aprendizagem. Muito obrigada. Eu é que agradeço muito, muito, muito. E as suas palavras são mais sábias do que qualquer coisa. É isso. Não, muito obrigada. Estou emocionada por participar. Muito, muito obrigada. E a Ana, quero muito conhecê-la. Ana, já conheço, quero adiantar isso, já conheço. E esse menino maravilhoso aí que faz parte da minha vida, mas não vai faltar oportunidade da gente estar se conhecendo pessoalmente. Muito, muito, muito obrigada por esse momento. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero agradecer também, né? Agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, nos seguindo hoje, conversando, né? Nesse papo para lá de especial aí com a professora Selma. Agradecer também a todos os nossos amigos, né? Tanto do Brasil como também de fora. Tenho visto aqui, estou vendo aqui algumas pessoas, por exemplo, Mirheta Gedik, a nossa eterna consuleza da Turquia no Brasil, está por aqui também. Ayhan Çağlar, nosso amigo, que é um grande apresentador também turco, está conosco também. E a todos vocês que estão aqui, Rejane, toda a galera aí que está conosco. E assim, não teriam pessoas mais que especiais para estarem conosco nesse primeiro Fórum Digital de conscientização sobre suicídio, que duas pessoas, Lúcia Naff, que é essa pessoa maravilhosa, essa pessoa especial, que ela falou de colo. A Lúcia é dessas pessoas que ela acolhe, ela abraça. Eu tenho experiências assim maravilhosas com a Lúcia nessa questão do ouvir e do acolhimento. Ana Karen, então, que é essa pessoa que é luz. Ela é como esse sol que está aí hoje. É uma pessoa que acolhe, que dá atenção, que dá o colo, que dá o abrigo e tira de si para proporcionar ao outro. Isso é louvável. E, mais que especial, a Selma, professora Selma, muito obrigado, querida Selma, minha amiga já, que eu quero conhecê-la pessoalmente. Que é um prazer, uma honra. É uma alegria por conta da bagagem cultural e dessa disposição do ouvir o outro. A Ana Karen comentou a respeito dessa questão aí de criarmos propostas, né, a partir deste fórum, para que ações sejam implementadas, e foi dos questionamentos que a Selma ela teve comigo no primeiro contato. Ela falou, Richard, que eu adoro o Richard dela. Richard, me diga, e quais serão as ações? O que o poder público tem feito? O que a sociedade civil tem feito? Então, assim, a conversa casou, assim, parece... a sinergia aí é grandiosa e valiosa. Então, Selma, meu muito obrigado. Em nome do Grupo E-Social, em nome do Instituto Mulheres Solidárias, meu muito obrigado por você ter aceito esse convite. Agradeça aí ao seu sócio, o Thierry,
né, por toda a ajuda, por todo o apoio também. Um abraço para todas as alunas e alunos aí da DIP, essa escola tão séria. E assim, depois eu quero que vocês mandem mensagens pelo direct do Grupo E-Social, que nós vamos passar todas as orientações a respeito de como acessar aí os canais de comunicação da DIP Psicanálise. E Selma, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Esse seu ensinamento, essa sua bagagem, com certeza foi diferenciada e especial para essa noite, viu? Você abrilhantou esse nosso primeiro fórum digital de conscientização sobre suicídio, viu, Selma? Muito obrigado mesmo. A honra é minha e eu que agradeço. Uma noite ótima para todos. Olha, agora com todo carinho, o nosso menino de ouro, que aliás ele está de amarelo na gola, mas eu posso dizer aqui também a palavra que eu sempre uso, gratidão. Gratidão a Deus, à família, aos bons amigos. E o Richard é um presente que a vida também me trouxe agora e que a gente tem assim como se fosse uma alma gêmea. Ele tem o E-Social, nós temos o Mulheres Solidárias e nós conseguimos conectar. Quando a conexão é do bem, ela flui, como você vê. Então, eu queria agradecer, Richard, você que é um querido. Nós íamos fazer esse encontro, viu, Selma, na Câmara Municipal, em função agora dessas questões do Covid, o protocolo, ainda não foi possível. Aí, eu e o Richard conversamos, nós íamos fazer na Câmara, na Assembleia, faremos outros encontros presenciais e virtuais. Ele falou assim, Ana, então vamos fazer o primeiro fórum digital. Então, ele tomou a iniciativa de fazer o convite a você, a Lúcia, porque nós iríamos fazer presencial, como eu costumo fazer. O ano passado, nós fizemos, aliás, retrasado sem pandemia, o ciclo de palestras na Câmara Municipal, para poder realmente colocar mais atores, interlocutores, para que a gente possa ter mais resultados. Então, Richard, muito obrigada. Em nome do Mulheres Solidárias, eu queria agradecer. Você é um menino de ouro, que veste na camisa e na alma, no coração, e dizer, Selma, que você foi um presente, foi uma aula, como a Lúcia disse, essa querida secretária, foi um aprendizado. Eu estou, assim, fascinada, obrigada pelos esclarecimentos. A Lúcia é especialista em colo, viu, professora? A Lúcia é especialista em colo. Amém. Ai, que delícia. Pronto, é o suficiente. É a maior sabedoria de todos, de todos, de todos. Precisa hoje é colo, né? O Selma, o colinho vai bem. Nossa, sempre. Né? Então, para realmente encerrar com esse colo, com essas meninas de ouro, eu queria pedir a permissão, porque está aí a Silvana Cavallo e a Silva Buona, nossa Mireta Consuleza, nossa consuleza do Canadá, todas as mulheres solidárias que já entraram aí, desde a Lina, Isileide, se eu não falar o nome delas, elas vão ficar chateadas, acho que eu não vi. Mas a Silvia Buona, mas também um jovem maravilhoso que mora no Maranhão, que é meu afilhado, que é Nara Andrade, toda a família, viu, Selma? Quando você quiser conhecer o Maranhão, a Lúcia também. O Richard já está de malas prontas para ir comigo, minha família está morando lá. Nossa, que honra, muito obrigada pelo convite. Mas vamos lá para você descansar também a mente e passar os pensamentos. Então, obrigada. A todas as mulheres solidárias, a doutora Selma, que arrasou, a Lúcia, mas, sobretudo, também o nosso menino de ouro, a todos vocês, que a gente possa, onde quer que a gente esteja, dar o nosso colo, o nosso ouvido, ouvir, dialogar, acolher, e que eu encerro, Selma, como você colocou aí, que é o lema também do Mulheres Solidárias. Eu digo sempre, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Então, a gente tem esse mundo para poder acolher, para servir, e esse é o propósito do Grupo Ação Social, do E-Social, do grupo que o Richard preside com tanta maestria, com tanto êxito, com tanta, assim, afinidade de quem gosta de gente. Só quem gosta de gente, de ser humano, pode estar tanto tempo à frente do Instituto do Grupo E-Social e que a gente agora fez um casamento perfeito. Cuidar das pessoas é o que a gente ama. Um beijo no coração de todos vocês, de todos que participaram, seus alunos, do mundo inteiro que está aqui presente para poder plantar o bem. Porque quem planta o bem, colhe o bem também. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Muito obrigada. Obrigada por Boa tudo. noite. E nos encontramos aí, professora Selma, na DIP, hein? Por esses dias. Está Quero estar aí. Já falamos. Tá bom? Obrigada, gente, um beijo. Um beijão, então. Muito feliz agora. mesmo, muito emocionado. Um beijo. Amo vocês, viu? Fiquem com Deus. Até obrigada, mais. Richard. Tchau, tchau. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau. Muito obrigado. Amém. Amém.